Então, hoje nós vamos falar, nossa aula de hoje, pessoal, é sobre equações literais, tá? Então, vocês vão entender o que é uma equação literal hoje. Vamos lá. Então, vamos primeiro aos nossos combinados, tá? Que é os combinados de sempre aí, que eu gosto de sempre estar repetindo aqui em todas as minhas aulas, tá? Microfones desligados, tá ok? Vocês lembrando que vocês podem ligar o microfone sempre que surgir alguma dúvida, tá certo? Então, sempre que surgir alguma dúvida, vocês podem perguntar e para isso vocês podem estar ligando o microfone, tá? Bem, nós já escolhemos aí os dois alunos aí que vão estar me ajudando, né? Hoje nós temos dois alunos, isso é bom, que eu quero ver vocês participando, tá ok? Não esqueçam de responder a chamada, tá certo, galera? Vou colocar aqui novamente a mensagem, o link da chamada para quem entrou depois. Então tá aí, respondam a chamada. Quem já respondeu, parabéns. Tá? E repito, pessoal, a aula está sendo gravada. Por que eu gravo a aula? Para que vocês que tiverem alguma dúvida, queiram revisar a aula, possam estar indo lá no canal, rever essa aula, tá certo? E todas as outras aulas. Quem perdeu a aula, possa também estar assistindo a aula, tá ok? Então, para isso, a aula está sendo gravada, tá certo? E aqui, vamos à nossa aula, né? Que é o importante. Então, bora lá, gente. Equações literais. É o nosso, vamos ver aí. Então, gente, a equação literal, ela é uma equação do primeiro grau na incógnita x. Quando eu falo na incógnita x, gente, é porque a incógnita x ela é a incógnita, vamos dizer, geral. Mas pode ser na incógnita y, pode ser na incógnita z, tá certo? Pode ser em qualquer incógnita. Mas, de uma forma geral, na incógnita x. É dita literal se, além da incógnita x, aparecerem outras letras, né? Então a equação literal vai ter a incógnita x e outras letras além dela, né? Essas letras são chamadas de parâmetros, né? Resolver uma equação do primeiro grau literal é ainda isolar o valor de x. Então continua ainda sendo isolar o valor de x. Contudo, nesse caso, a incógnita x ficará em função dos valores associados na equação se estes não se eliminarem no processo de resolução. Então, se esses, quando nós estivermos resolvendo a equação, esses parâmetros, esses valores não se eliminarem, eles ficarão em função, o valor de x ficará em função desses parâmetros, né? Que é o que nós chamamos. Certo? Bem, melhor forma de vocês entenderem essa equação literal é nós vermos exemplos, né? Do que nós ficarmos aqui falando. É vocês verem exemplos de equações literais. Então vamos a esses exemplos. Então eu peguei um exemplo aqui clássico, gente, né? Onde ele fala aqui: considere um retângulo de dimensões x e y e escreva uma fórmula, esqueci do acento aqui na fórmula, para determinar o perímetro P, conhecidos x e y. Pessoal, eu peguei esse exemplo aqui justamente para vocês verem que não necessariamente a incógnita tem que ser x ou tem que ser y. Nesse caso aqui, a minha incógnita vai ser P. Por quê? Porque ele fala do perímetro de um triângulo, de um retângulo, desculpa, do perímetro de um retângulo. Primeira coisa que vocês têm que saber, o que é o perímetro? Entendeu? A soma dos lados. Isso, a soma dos lagos de qualquer, no caso aqui do retângulo, qualquer forma geométrica. No caso, o retângulo aqui que ele fala. Aí ele fala, no caso, a minha incógnita, o meu termo desconhecido vai ser o P. Por quê? Porque de um retângulo eu posso medir lá as suas dimensões, que no caso é x e y. Então os meus parâmetros aqui vão ser x e y, né? Então eu vou pegar aqui o meu retângulo. Peguei um retângulo qualquer aqui, né?
Coloquei aqui a medida x e a medida y. Pessoal, se aqui eu tenho esse lado medindo x, como esses lados são paralelos, esse outro lado aqui paralelo a ele também mede x. Ele não necessariamente tem que colocar aqui esse lado mede x. E se esse lado mede y, o lado paralelo a ele também mede y. Então, para eu criar uma fórmula aqui que vai descrever o perímetro disso aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Perímetro é igual a 2x mais 2y. Professor, por que 2x mais 2y? Porque x mais x, 2x. Y mais y, 2y. Então, pessoal, eu tenho aqui uma equação do primeiro grau, certo? Por que do primeiro grau? Porque o maior expoente aqui da minha incógnita é 1, onde eu vou ter aqui várias letras, além da minha incógnita, que é P, em função de P. E eu vou ter aqui os parâmetros x e y, que são as outras letras. Por que eu chamei aqui, no caso, o x e o y de parâmetros? Porque essas dimensões aqui, elas são conhecidas. Basta eu medir aqui. Entendeu? E a partir do momento que eu conheço essas dimensões, eu vou ter o perímetro desse retângulo. Então, isso é uma equação literal. Entendeu? Aqui eu tenho uma forma onde eu posso descobrir o perímetro de qualquer retângulo. Basta eu ter o comprimento e a largura. Então, se eu tiver o comprimento e a largura, eu determino o perímetro de qualquer retângulo. Basta ele me dar o comprimento e a largura. Eu tenho um perímetro. Então, isso é uma equação literal. É uma fórmula geral. É uma fórmula geral para eu descobrir o perímetro de qualquer retângulo. Entendeu? Então, não preciso nem ter a figura. É só ele me dar. Ah, se o comprimento vale 2 e a largura vale 3, eu encontro aqui. Entendeu? Eu encontro. Então, isso é uma equação literal. Eu encontro o perímetro. E o perímetro depende desses parâmetros. Então, o perímetro é a minha incógnita. Então, você viu que aqui o perímetro não é x. Aliás, a incógnita não é x. A incógnita aqui, no caso, é P. Certo? Então, você vai ter que interpretar o seu problema para saber quem é a sua incógnita. Tá? E para saber quem são os seus parâmetros. Belezinha? Esse é um exemplo. Vamos lá. Aí ele fala: equações do primeiro grau com duas incógnitas. Tá? Então nós também podemos ter com duas incógnitas. Beleza? Então uma equação do primeiro grau com duas incógnitas pode ser representada por uma sentença algébrica do tipo ax mais by igual a c, em que a e b são coeficientes, c é o termo independente, pois não está sendo multiplicado por incógnitas. Por incógnitas. E x e y são as incógnitas. Bem, eu também posso ter uma equação onde eu vou ter duas incógnitas, né? Ou seja, tenho aqui duas incógnitas, um termo independente, né? E é um outro tipo aqui de equação. Aquela é uma equação literal. Aqui é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, dois termos desconhecidos. Tá? Aqui eu tenho dois termos desconhecidos. É diferente isso aqui. Bora lá. Exemplos de equações com duas incógnitas: 3x mais 2y igual a 8. Então, professor, qual é a diferença disso aqui, dessa daqui para aquela lá? Naquela lá, eu tenho uma incógnita só. E os outros são parâmetros. Nessa aqui é diferente. O que acontece nessa? Eu tenho duas incógnitas. Então quer dizer que o x e o y são dois termos desconhecidos. Eu não sei o valor de x, nem sei o valor de y. Certo? Então 3x mais 2y igual a 8. Menos 5x mais 7y igual a menos 15. 1/3 de x mais 4y igual a 5/7. Aí você pode me perguntar: professor,
Como é que eu vou resolver isso aí, professor? Porque o aluno ele quer logo saber. Como é que eu vou resolver isso aí? É o grande problema. Você só vai resolver isso aí se ele te der o valor de x e de y. Já que são termos desconhecidos, ele obrigatoriamente tem que te dar o valor de x e de y. Você não sabe. Você desconhece esses valores. São valores desconhecidos. São incógnitas. Então, para você achar esses valores, ele tem que te dar. Entendeu? Se ele não te der, não tem como você resolver. Por exemplo, o conjunto de valores que atribuídos a x e a y satisfazem a igualdade é o conjunto solução que, neste caso, é representado pelo par ordenado xy. Pessoal, prestem atenção. Par ordenado. Quando ele fala em par ordenado, par são dois valores, ordenado é que vem sempre na mesma ordem. Certo? A ordem não vai mudar. Então, quando ele pega lá a primeira, o C na teoria está certo? Deixa eu ver lá. O C é o termo independente, tá certinho, viu? Porque ele não vem com a variável, tá? Você vê que o AX mais BY é igual a C. Então, o A ele está acompanhando a incógnita. O B ele acompanha também a incógnita, o Y. E o C ele acompanha alguma coisa? Não. Então ele é chamado de termo independente, tá? Ele não acompanha nada. Ele vai ser sempre um número. Ele vai ser sempre um valor. Observa aqui, ó. O 3 acompanha o X. O 2 acompanha o Y. E o 8 não acompanha nenhuma letra. O 8 ele vai ser sempre um valor numérico. Um número. É o chamado termo independente. Que seria no caso o C. Tá? O mesmo aqui acontece na letra B, ó. O A acompanha o X. O B acompanha o Y. E o C seria o termo sozinho aqui, ó, o número. Na letra C, ó, 1/3 acompanha o X. O B acompanha o Y. E o C seria os 5/7. Beleza? Vamos continuar aqui. Então, como eu estava falando para vocês, gente, par ordenado são dois valores que vêm sempre na mesma ordem. Primeiro, o valor de x, depois o valor de y. Sempre, professor, sempre. Alguma hora vai mudar isso? Não. Tá? A não ser que a questão informe. Se a questão não te informar, é sempre x e y. Se a questão quiser mudar essa ordem, ela é obrigada a te informar. Tá? O enunciado da questão vai te informar. Então, se o enunciado da questão te informar é y e x, aí você tem que prestar atenção. Mas aí vai estar no enunciado da questão. Caso isso não aconteça, a ordem é essa. Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Tá, ok? Então ele vai lá. Observe a equação 3x mais 2y igual a 8. Admita como solução 2 e 1. Aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou ter que testar. Ele me deu aqui um par ordenado, 2 e 1. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que substituir. Aí você pergunta, qual é o valor de x, qual é o valor de y? Primeiro vem sempre o valor de x, depois vem sempre o valor de y. Então você pega, no lugar do x, você coloca o 2. Fica 3 vezes 2, mais, no lugar do y, você coloca 1. 2 vezes 1, igual a 8. Então, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 8. 8 é igual a 8? Se for verdadeiro. Então, eu calculei isso aqui, deu 8. Ele falava que 3x mais 2y é igual a 8. Então, 8 é igual a 8. Certinho. Deu certo? Beleza. O próximo número que ele pediu para testar foi 0 e 4. 0 para x, 3 vezes 0, mais 2 vezes 4. 3 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 8 também é igual a 8.
Se um número com sinal, deixa eu ver lá, que eu não vi a pergunta. Professor, se um número com sinal se multiplicar, o sinal muda. Tipo, 2 vezes menos 1. Como ficaria o sinal? Ficaria menos 2. Se fosse negativo, ficaria negativo. Você faz o jogo de sinal. Aí você tem que fazer o jogo de sinal e ver qual seria o resultado. Por exemplo, se fosse ali, ao invés de 2 e 1, fosse 2 e menos 2. Aqui, ó. 2 e menos 1, aliás. Desculpa. 2 e menos 1 aqui. Se aqui fosse 2 menos 1, ficaria aqui 3 vezes 2, 6. E aqui ficaria, ao invés de mais 2, ficaria menos 2. Então ficaria 6 menos 2. O resultado aqui daria 4. Aí você faria 4 é igual a 8? Não. 4 não é igual a 8. 4 é diferente de 8. Então 2 e menos 1 seria uma solução para essa equação? Não seria. Tá? Então ele não admitiria como solução 2 e menos 1. Então seria falso. Então 2 menos 1 não seria solução. Você teria que testar outro. Tá certo? E aí você iria testando. Tá? Aliás, você não iria testar porque quem tem que dar a solução é ele. Beleza? E aí você vai testando. Tá? Pessoal, obrigado. Pessoal, o gráfico que você teria seria esse gráfico aqui, ó. Né? Todos os pontos que estão aqui, ó, de vermelho, são soluções dessa equação. Por exemplo, 4 e menos 2 é solução, 3 oitavos é solução, 2 e 1 é solução, 0 e 4 é solução. Então, todos esses pontos que estão aqui é solução dessa equação. Beleza? Então, você pode desenhar esse gráfico a partir daqueles dois pontos lá, traçar um gráfico e ver quais são a solução daquela equação. Entendeu? E os pontos que estão aqui nessa linha vermelha, todos eles são soluções. Que é o que está aqui, ó. Percebemos então que existe uma infinidade de pontos que podem satisfazer a igualdade e, consequentemente, podemos representar o conjunto de todos os pontos que são solução da equação no plano cartesiano por meio de uma reta. Nesse caso, teremos a situação ilustrada que nós vimos lá, então, que é essa solução aqui, ó. Tá? Então, tudo isso aqui, gente, é solução daquela equação. Beleza? Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Até aqui? Não? Não. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Pessoal, então é correto concluirmos que todos os pontos dessa reta formam pares ordenados, que são soluções da equação 3x mais 2y igual a 8. Tá? Então, bora aqui pegar uma equação, gente, para a gente resolver, né? Que nós temos que... a gente só aprende se nós resolvermos. Aí ele fala, resolva a equação literal na incógnita x. Então, bora lá. Aí eu coloquei para vocês aqui uma equação literal aqui, 3x mais 3m igual a x mais 9m. Tá aqui. Aí o aluno pergunta, professor, como é que eu vou resolver essa equação literal aqui se tiver como exercício aqui para me resolver? O objetivo primeiro para você que você tem que fazer ele falou que é na incógnita x. Ele determinou a incógnita. Então, se ele falou que é na incógnita x, você vai ter que isolar o x. Então, primeiro você faz o quê? Como você vai ter que isolar o x, você coloca tudo que for x para o primeiro membro. Você vai separar o que for x no primeiro membro, o que não for x no segundo. Então, você vai separar aí. Só que eu faço o seguinte, gente. Quando eu troco de membro, eu tenho que lembrar que eu vou mudar a operação. Se for positivo, passa negativo. Se for negativo, passa positivo.
Se estiver multiplicando, passa dividindo. Se estiver dividindo, passa multiplicando. Tem que lembrar disso. Então eu tenho aqui, ó. Bora lá. Esse x, ele está no segundo membro. Está positivo. Quando ele vai para o primeiro membro, ele vai negativo. O mesmo acontece com 3m. Está positivo, vai para o segundo membro, negativo. Então vai ficar assim, ó. 3x menos x é igual a 9m menos 3m. Vai ficar dessa forma. E agora eu vou fazer o quê? Pessoal, letras iguais, vamos falar assim, eu posso operar com elas. Né? Quando as letras são iguais, eu posso operar. Então eu tenho aqui 3x menos x, é só eu subtrair. Vai ficar 2x. E 9m menos 3m, 6m. Ou seja, vai ficar isso aqui. Beleza? E agora, como eu quero isolar o x, como eu quero o valor de x aqui, eu tenho que tirar o 2. Só que o 2 ele está multiplicando o x no primeiro membro. Eu vou passar ele para o segundo membro. Só que quando eu passo ele, que ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, se ele passa dividindo, como é que ele vai ficar? 6m dividido por 2. Né? Então, Rebeca colocou lá, muito bem, 6m dividido por 2 é igual, x igual a 3m. Entendeu? Então, eu tenho uma equação literal aí, eu resolvi a minha equação literal. Ah, professor, mas qual que é o valor de m? Não me interessa. Entendeu? Por enquanto não me interessa o valor de m. Eu resolvi a equação literal, deixei lá x igual a 3m. E é isso que eu vou ter que fazer, gente, com todas as outras equações que eu encontrar. É resolver. Seja que tenha fração, entendeu? Eu vou ter que resolver. É só ir fazendo passo a passo. Se estiver multiplicando, se estiver dividindo, e ir resolvendo. Tá ok? Tranquilo? Belezinha? Vamos lá. Bem, então aqui a gente finaliza nossa aula.